A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do EBD em Foco. Eu me chamo Herberson e nesta aula eu vou ministrar a lição número 3, que tem como título A Verdadeira Adoração. Nós estamos estudando a revista CPAD do segundo trimestre do ano 2025. A revista como um todo tem como objetivo apresentar o Evangelho de João, o Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, e nós já estudamos aí duas lições maravilhosas. A primeira lição falamos da encarnação do Verbo, e o Verbo se fez carne, que inclusive é o título da revista. Na segunda lição, nós falamos sobre o novo nascimento, regeneração, foi o capítulo 3 do Evangelho de João, que é a passagem de Jesus com Nicodemos. No capítulo 4, a gente tem também uma passagem muito conhecida, que é de Jesus com a mulher samaritana. É o que nós vamos estudar aqui na lição número 3. Sabemos que é uma passagem muito rica, com muitas lições, muita informação. No entanto, o escritor da revista, devido ao espaço, ele focou na questão da adoração. Porém, aqui nessa aula eu pretendo apresentar aqui o contexto histórico ali daquele momento e também tirar algumas lições além do que está aqui na revista. Então você que é professor da EBD, quer ministrar uma aula de excelência, quer entender a lição por completo, eu convido você a assistir essa aula até o final, tenho certeza que você vai aprender muito aqui. Eu aprendi bastante estudando essa lição, sempre gosto de gravar o vídeo depois que eu estudo, que eu analiso bem o conteúdo, é por isso que às vezes eu posto o vídeo um pouco atrasado, mais uma vez não consegui postar no início da semana, mas graças a Deus estou conseguindo postar. Só fazendo uma observação aqui, que os irmãos que sempre acompanham a gente sabem, que a gente sempre posta no início, mas ultimamente eu não consigo fazer isso por vários motivos e também questão familiares também, Às vezes a gente foca tanto em trabalho e esquece um pouco da família, então ultimamente eu tenho priorizado a família, eu tenho dado mais atenção ao meu filho, à minha esposa, enfim, Ontem, por exemplo, na quarta-feira, eu ia gravar na quarta, e aí a minha esposa pediu pra gente resolver umas coisas, a gente foi resolver e tal, e saiu, e aí foi um dia que foi dedicado à família, Então um dia que eu resolvi dedicar a resolver as coisas aqui em casa, e é isso, A gente vai tentando conciliar as coisas, sempre priorizando a família, e essa é a recomendação que eu dou para todo crente que se dedica na obra de Deus. Se você não cuida da sua casa, você não é digno de cuidar da casa do Senhor. Então, feita essa observação, eu vou aqui iniciar a aula número 3. Só lembrando que nós usamos o slide em PowerPoint. Nosso slide é 100% baseado na revista, com imagens de qualidade, vem pronto para ser usado. O slide muito bom mesmo. Você que acessa o EBD em Foco pode acessar aí os nossos subsídios em vídeo, áudio, PDF, conteúdo extra, tudo gratuito. E os slides fazem parte da assinatura, que além do slide de adultos e jovens, você acessa slide de escatologia, discipulado, sermões em PDF, muito conteúdo de qualidade. Nós temos experiência na produção de slides e subsídios da revista CPAD, então desde 2016 a gente produz esse material, a gente já tem aí mais de 800 slides, Coloquei 750 aqui, mas já está desatualizado. Inclusive temos slides anteriores que trataram desse tema, dessa passagem. Eu vou deixar disponível gratuitamente para você acessar. Então sempre dê uma olhada na descrição do vídeo, lá você vai encontrar muito conteúdo extra. Se você ainda não está no nosso grupo, no nosso WhatsApp, você pode mandar uma mensagem solicitando para entrar no grupo. Na descrição do vídeo tem o link também para você falar conosco no WhatsApp. No nosso site, ebdemfoco.com, tem todas as informações que você precisa. Então, assim, material extra na descrição do vídeo, material extra enviado no nosso WhatsApp, no grupo, no nosso grupo do WhatsApp, e também no nosso site, no nosso aplicativo, tá? Nós temos um aplicativo, basta pesquisar na Play Store por EBD em Foco, você vai encontrar o nosso aplicativo, e o aplicativo é muito bom, tem todo o material para você acessar lá. Não perca tempo, acesse ebdemfoco.com ou baixe o nosso aplicativo ou envie uma mensagem no nosso WhatsApp. Vamos para o textuário que diz assim: Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. João capítulo 4, versículo 24. Então aqui é o textuário, o texto que a gente vai destacar aqui nessa lição da questão da adoração a Deus. Verdade prática, adorar significa viver em total rendição a Deus, entregando-nos plenamente a Ele. Então, a adoração a Deus tem a ver com o nosso modo de vida. Nós estamos sempre adorando a Deus. Como crentes, como cristãos, tudo que nós fazemos está relacionado à adoração. Leitura bíblica em classe se encontra em João 4, de 5 a 7, depois versículo 9, versículo 10, 19 a 24. Quem assiste minhas aulas já sabe que eu não gosto dessa leitura quebrada, então, assim, tá aqui na revista, mas a gente vai ler todo o capítulo 4 para entender bem essa passagem. Durante a aula a gente vai ler aqui bastante versículos dessa passagem para explicar em detalhes. Vamos para a introdução, que diz assim:
O ser humano sente uma necessidade intrínseca de Deus. Com a leitura da passagem de João 4, essa carência espiritual torna-se evidente. Então aqui a gente tem uma informação bem importante, que é a questão da necessidade que o ser humano tem de buscar a Deus. E é claro que, sem a orientação correta, o ser humano busca a Deus da forma errada, totalmente errada, como aconteceu ali com aquela mulher samaritana, né? Ela buscava a Deus de uma forma errada, ela estava muito vinculada ali à questão antiga, onde eu vou adorar e tal. Então, assim, ela estava perdida na vida espiritual, perdida na questão da adoração, né? Mas ela sentia esse desejo, ela sentia essa vontade de buscar a Deus e de adorar a Deus. E Jesus percebeu essa carência espiritual, se aproximou daquela mulher, pregou para ela, ensinou para ela e ela entendeu o Evangelho. E aqui eu quero fazer o primeiro destaque da lição. Se você não pulou, né, e está assistindo a aula na sequência correta, uma informação muito importante. O capítulo 3 e o capítulo 4 de João tem como objetivo fazer um contraste. No capítulo 3 a gente tem um homem, no capítulo 4 a gente tem uma mulher, no capítulo 3 a gente tem um doutor da lei, no capítulo 4 a gente tem uma pessoa que não tem um conhecimento muito profundo da lei, até mesmo porque os samaritanos acreditavam somente no Pentateuco, nos 5 primeiros livros da Bíblia. Eles não tinham o restante, eles não acreditavam na revelação dos profetas e tudo mais. Então, assim, eles tinham um conhecimento muito limitado, principalmente das profecias que falavam do Messias. Eles acreditavam também em um Messias que viria de uma maneira diferente dos judeus, mas o conhecimento deles era limitado. Então, observe o contraste, né, de um lado, né, um homem, doutor da lei, do outro lado, uma mulher sem conhecimento profundo da lei. Dentre outras coisas, né, de um lado um judeu, do outro lado uma samaritana. A gente vai ver esse contraste aí. E o principal contraste é que, de um lado, o doutor da lei não compreendeu o Evangelho. O pessoal ficou debatendo na lição anterior se Nicodemos se converteu. Muito provavelmente sim. João 19, né, já fala de Nicodemos de novo. Talvez ele tenha se convertido em um outro momento. Mas naquele momento com Jesus ali no capítulo 3, ele não se converteu. Já a mulher samaritana, ela se entrega por completo a Cristo. Ela crê no Evangelho. Entende? Então, assim, ela tinha essa necessidade espiritual, ela estava simplesmente precisando de alguém para apresentar essa verdade espiritual para ela, que é o Evangelho. Jesus Cristo fez isso. Neste contexto, também se revela a importância de uma autêntica adoração que surge de uma experiência profunda com Jesus Cristo. Então, o destaque da lição é a questão da adoração, que aquela mulher estava preocupada com isso, onde se deve adorar, e Jesus deu uma informação muito importante aí, né? Por esse motivo, a adoração cristã é o tema central desta lição. Então, nós vamos falar aqui da adoração, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. A partir do diálogo de Jesus e a mulher samaritana, podemos extrair ensinamentos valiosos sobre a adoração. Não somente sobre a adoração, mas sobre várias coisas, né? A gente pode falar a questão do preconceito, né? Então, os judeus geralmente não se davam bem com os samaritanos, isso está claro ali no Evangelho de João, ele coloca entre parênteses ali, e historicamente a gente também sabe dessa rixa entre eles, mas Jesus quebrou essa barreira do preconceito, né? A questão de um homem falar com a mulher, Jesus quebra essa barreira também, que as mulheres muitas vezes eram menosprezadas. Para os rabinos judaicos, não era comum eles ensinarem para uma mulher, conversar com a mulher, nem mesmo com a própria esposa. As mulheres muitas vezes, no contexto cultural da época, eram minimizadas. E Jesus não, Jesus fez totalmente o contrário. Ele reconheceu o devido valor da mulher na sociedade de maneira geral, no conhecimento teológico, na salvação. Isso aqui dá um estudo muito rico, né? O simples fato de Jesus conversar com a mulher. Isso aqui é um estudo que nós podemos extrair muita coisa. O simples fato de Jesus conversar com alguém de fora, com um estrangeiro, com um samaritano. Dá para extrair muita coisa com relação ao preconceito, racismo que a gente tem na sociedade de hoje, né? E aqui Jesus fala de salvação, perdão de pecados. Enfim, é uma passagem muito rica mesmo. Depois os discípulos chegam, né, aí eles apresentam a comida para Jesus. Jesus fala, não, a minha comida é fazer a vontade do Pai. É uma passagem muito rica. Então o destaque aqui é sobre adoração. Nós vamos falar sobre isso, mas, claro, sempre puxando alguma coisa a mais aí. Tópico 1. Um encontro em Samaria e 2 preciosas lições. Vou fazer uma observação sobre o que eu achei do conteúdo da revista, da maneira que foi escrita. Eu particularmente não gostei porque o escritor da revista ele fica dando voltas. Ele fala de um tema no tópico 1,
ele volta com o tema no tópico 2, depois ele trata de novo no tópico 3, em vez dele desenvolver o tema de maneira linear, ele ia aumentando, ou então pegar o tópico 1 e explorar um tema, tópico 2 explorar outro tema, mas ele fica repetindo a mesma coisa. Eu acho que fica um pouco chata a aula, mas eu vou tentar aqui nessa aula, né, fazer diferente, apesar de que eu sigo a sequência da revista, mas eu pretendo aqui, né, trazer informações extras, mesmo com essa repetição, né, que eu observei na lição. Vamos lá, 1.1. A necessidade de passar em Samaria. Em João, capítulo 4, versículo 4, é informado que era-lhe necessário passar por Samaria. Muitos pregadores, muitos estudiosos gostam de dizer que os judeus evitavam passar por Samaria. Eles preferiam essa volta por fora. Se você estiver assistindo pelo vídeo, tem um risquinho preto que o pessoal dava a volta ali pela Pérea, né? Era a região da Pérea, para chegar até a Galileia. Eles saíam da Judeia, davam a volta e iam para a Galileia. Só também aqui para você entender o contexto histórico, a Galileia, essa região do norte, era uma região que morava muitos judeus. Jesus morava lá. A maioria dos discípulos eram da Galileia. Eles tinham um sotaque diferente. Como eles estavam muito próximos dos povos, né, estrangeiros ali, muitas vezes eles eram excluídos do pessoal da Judeia. O pessoal da Judeia, que estava aqui ao sul, estava mais próximo de Jerusalém, né, ali era a capital e tinha o templo e tudo mais. E eles menosprezavam os judeus da Galileia. Porque na Galileia habitavam sim judeus, crentes que serviam a Deus e que sempre iam a Jerusalém, né, principalmente nas festas e tudo mais, né? Samaria está ali no meio, que os samaritanos, eles tiveram origem lá atrás, no ano 700 e pouco antes de Cristo, quando o Reino do Norte foi levado para o cativeiro, aí eles mandaram de volta, né, um povo estranho, um povo misto, adoração mista, e depois eles construíram um templo no Monte Gerizim, adoraram nesse templo. Então os samaritanos eram um povo diferente, era um povo misto, eles não eram considerados pelos outros judeus como judeus puros, justamente por causa desse contexto aí, né, do exílio, né, no caso cativeiro, né, foram levados para o cativeiro, não retornaram e veio um povo diferente, né, e aí habitaram naquela região ali. Quando Neemias vai reconstruir os muros de Jerusalém, né, quem está atrapalhando são os samaritanos. Então já tem uma rixa antiga ali entre eles, né? E para o Império Romano, isso aqui era uma região só. O Império Romano não tratava isso aqui como coisa diferente, né? Basicamente era uma coisa só, né? Mas para os judeus tinha diferença. No entanto, como o caminho mais curto para sair da Judeia e chegar à Galileia era passando por Samaria, muitos judeus, provavelmente a maioria, passava por Samaria. Isso quem diz é Flávio Joséfo, um historiador antigo, judeu. Eu vi essa informação no comentário do D.A. Carson, que é o comentário que eu estou usando como base aqui. Então o D.A. Carson, ele diz o seguinte, que essa ideia de passar por fora, só para evitar passar por Samaria, não era adotado pela maioria. A maioria passava por Samaria. Agora, por que era necessário passar por Samaria? Por que João coloca essa informação? Eu vejo aqui uma explicação mais teológica. Necessário porque ali tinha um povo que precisava ouvir o evangelho. Ali tinha um povo que estava sedento. E a mulher samaritana, a mulher que estava tirando água ali meio-dia, sozinha, né? Isso aconteceu provavelmente porque ela tinha vergonha das outras mulheres. Não era um horário muito comum para as mulheres tirarem água. Então, assim, as mulheres iam todas juntas no horário e ela ia sozinha depois em um outro horário, justamente para evitar contato com as outras mulheres. E ali, naquele momento, Jesus tem um encontro com aquela mulher e não somente ela se converte. O texto diz que muitos samaritanos creram. Então, assim, uma região que estava carente do evangelho, por isso que era necessário passar por Samaria. O Senhor deixava a Judeia em direção à Galileia e para tal teria que atravessar por Samaria. Apesar de evitar entrar nessa cidade devido à tensão racial entre judeus e samaritanos, havia uma missão ainda mais urgente, o encontro com a mulher samaritana em Sicá, junto à fonte de Jacó. Então, assim, a mulher samaritana, ela foi a ponte para que Jesus chegasse à cidade e pregasse o evangelho para aquelas pessoas. O texto bíblico diz que Jesus passou 2 dias naquela cidade. É pouco, mas foi suficiente para muitos ali crerem no evangelho. Enquanto na Judeia Jesus pregava e era perseguido, era confrontado principalmente pelos fariseus, lá em Samaria ele foi recebido, ele foi reconhecido como Messias. Isso aqui está evidente nessa passagem do capítulo 4,
com a mulher samaritana e também quando cita que muitos samaritanos creram ali naquele momento. Durante essa conversa, Jesus abordou o assunto sobre o local adequado para adorar a Deus. Seria em Samaria ou em Jerusalém? Qual é o melhor lugar para adorar a Deus? Qual é o local que eu vou lá, eu adoro e Deus recebe a minha adoração? Essa era a preocupação dela. Quando ela percebeu que quem estava diante dela não era um homem qualquer, mas ele estava o Messias, primeiro ela reconheceu como profeta, né? És tu o profeta? Porque do ponto de vista dos samaritanos, os outros profetas não tinham nenhum valor. Eles só acreditavam no Pentateuco, nos 5 primeiros livros. Então eles não acreditavam nos profetas, Isaías, Jeremias, eles não tinham esses livros, não liam esses livros. Então eles esperavam um profeta específico. Então quando ela fala assim, és tu o profeta, ela está se referindo ali ao Messias. Ela está se referindo àquela revelação superior que eles estavam esperando há muito tempo. Justamente porque tem uma passagem, se eu não me falha a memória, em Êxodo, que fala que Moisés é um profeta e que vem futuramente um outro profeta superior a ele. Não vou lembrar agora de cabeça a passagem, mas a gente pode depois deixar nos comentários aí, né? Então alguém lembrar aí pode colocar nos comentários, né? Que fala de Moisés como profeta. Eles tinham essa expectativa desse profeta e essa mulher reconhece Jesus como profeta. Quando ela percebeu que ali estava o profeta, ela resolveu fazer uma pergunta muito importante, que era uma dúvida para ela. Qual seria o melhor lugar para adorar a Deus? Então, nesse diálogo, Nosso Senhor ensinou 2 lições importantes. Na verdade, ensinou várias, né? O escritor da revista que destacou aqui 2. 1.2. A necessidade do ser humano. Vamos evoluindo aqui no tema, né? Então, ali essa mulher teve a oportunidade de falar, de fazer uma pergunta para aquele que ela sabia que era alguém importante, né? Então, vamos lá. O encontro entre Jesus e a mulher samaritana não foi um simples acaso. Ele encontrava-se sentado à beira da fonte de Jacó, na hora sexta, durante o calor do meio-dia. Os judeus contavam as horas a partir do momento que amanhecia o dia. Então, 6 da manhã era a hora 0, 7 da manhã a hora 1, hora 2, hora 3 e assim vai. A hora sexta era o meio-dia. Ali estava Jesus naquele horário. Muito provavelmente estava fazendo calor, era hora de almoçar, os discípulos tinham ido comprar comida, ele estava lá esperando os discípulos voltarem, né? A mulher samaritana dirigiu-se à fonte para recolher água, momento em que se cruzou com Jesus e ouviu um pedido do amado mestre, dá-me de beber. Então assim, Jesus fez, né, um simples pedido, dá-me de beber, eu quero água. Em resposta ao pedido de Jesus, ela iniciou uma conversa com o Divino Mestre, até que este lhe propôs uma água que se tornará nela uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Então, assim, um simples pedido do Mestre fez com que essa mulher tivesse uma explicação sobre o Evangelho que, enfim, Jesus não tinha dado para ninguém ainda. Até aquele momento, né, a exposição do Evangelho nesse formato tinha acontecido ali com Nicodemos, mas não, né, dessa maneira aqui, foi diferente, né? E Jesus deixa bem claro para ela, essa água que você vai tirar aí, né, você bebe, você tem sede, eu bebo, depois eu tenho sede. Mas se você beber da água que eu lhe der, né, você jamais vai ter sede. É a fonte de água que vai jorrar para a vida eterna. E qual o pano de fundo disso aqui? Antigo Testamento. Vamos aqui para um trecho do livro do J. Carso que ele diz assim, ó. Novamente, há ecos de promessas do Antigo Testamento. No dia da salvação de Deus, o povo de Deus, com alegria, tirará água das fontes da salvação. Isaías capítulo 12, versículo 3. Não terão fome nem sede. Isaías capítulo 49, versículo 10, que é citado em Apocalipse 7,16. O derramar do Espírito de Deus será como o derramar de água na terra sedenta e torrentes na terra seca. Isaías 44:3. A linguagem da satisfação e transformação interiores traz à mente uma série de profecias antecipando o novo coração, a troca do falido formalismo religioso por um coração que conhece e experimenta a Deus e que anseia por fazer sua vontade. Então observe que Jesus fala dessa água que vai matar a sede, baseado no Antigo Testamento. Água das fontes da salvação, não terão fome nem sede. Então, assim, está muito claro, né, que essa água é a salvação de Cristo. É uma salvação que vai durar para sempre.
E Jesus faz referência aos profetas, às profecias, né? E aquela mulher não tinha os profetas para ler, ela só lia o Pentateuco, como eu já destaquei aqui. E mesmo assim ela compreendeu, diferente de Nicodemos, né? Nicodemos, que conhecia toda a lei, não compreendeu o que Jesus falou. E essa mulher aqui compreendeu no mesmo instante. O que o nosso Senhor ofereceu à mulher samaritana era um tipo de água capaz de transformar toda a sua existência, toda a sua vida. Água que ia jorrar pelo seu interior e transformar a vida dela por completo. Aqui encontramos a primeira valiosa lição. Toda pessoa necessita de Deus e por isso devemos aproveitar cada oportunidade para partilhar essa água da vida. Então a lição aqui que a gente vai destacar é essa, né, que todas as pessoas têm necessidade de Deus. Sem exceção, todas as pessoas precisam de Deus. Mas nós precisamos expor o Evangelho, nós precisamos pregar para essas pessoas, nós precisamos dar a oportunidade para que elas possam conhecer sobre a água da vida. 1.3. O lugar de adoração a Deus. Dando seguimento à conversa com Jesus, a mulher samaritana questiona-o sobre onde deveria ocorrer a verdadeira adoração, se em Jerusalém ou no Monte de Gerizim. Então, lá em Jerusalém estava o templo, né, que primeiro foi construído por Salomão, aí foi destruído, depois foi reconstruído por Zorobabel e depois foi enfeitado, né, expandido por Herodes. Então, o templo ficava lá em Jerusalém e era lá que acontecia a adoração. O Monte Gerizim já é um monte lá na região de Samaria. Essa foto aqui, no caso, é uma foto mais moderna, né? Então tem uns prédios aí, mas ali está o Monte Gerizim. Nesse monte acontecia a adoração dos samaritanos, porque lá teve um templo, depois esse templo foi destruído. Mesmo assim, eles usavam o monte como local de adoração, porque acreditavam que lá era o local correto. Neste diálogo, a samaritana procura entender o local apropriado para adorar a Deus. Então ela quer saber qual é o local apropriado, qual o melhor lugar para adorar a Deus, onde que Deus vai receber a minha adoração. Em resposta à sua indagação, Nosso Senhor revela uma nova forma de culto. Essa adoração não seria exclusiva dos judeus nem dos samaritanos. Então aqui a gente vê que o propósito do ministério de Jesus era levar o evangelho para toda criatura, é levar o evangelho para toda a humanidade. É por isso que não faz sentido a gente ficar seguindo os ritos, a lei do Antigo Testamento, porque aquilo funcionou para aquela época. O objetivo ali no Antigo Testamento é que dali saísse o Messias, que de Israel viria o Messias, o Salvador. Uma vez que o Messias veio, uma vez que a hora chegou, quando Jesus fala que a hora vem e agora é a hora, ele está falando justamente dele, do seu sacrifício, da sua obra. A partir desse momento, não tem mais necessidade de realizar adoração lá no templo. Não tem mais necessidade de um local específico para adoração. Agora é algo universal. Acontece em qualquer lugar. Você adora a Deus o tempo todo. Não está preso mais a um lugar específico de adoração. Então é isso, né? Jesus traz esse ensinamento e mostra que a partir dele não tem mais necessidade de adorar no templo ou no Monte Gerizim, mas Deus quer os verdadeiros adoradores, né? Que adoram o Pai em espírito e em verdade. Então o verdadeiro culto é isso, é você adorar a Deus em espírito e em verdade. Pois a adoração não está vinculada a um lugar, mas à sua motivação, aquilo que está no seu coração. Qual a sua motivação na adoração? Por que você adora a Deus? Por que você serve a Deus? É nesse sentido. Então, a adoração é para que você realmente, né, esteja conectado com Deus. É a transformação de vida que veio, né, para você através da pregação do Evangelho. Você crê no Evangelho e a partir desse momento você reconhece que existe um só Deus, você vai adorar esse Deus. Aqui encontramos uma segunda lição valiosa. O autêntico culto de adoração a Deus, que satisfaz as necessidades humanas, não se limita a um lugar específico, mas reside no mais profundo do ser humano, e em espírito e em verdade. Então não existe mais essa ideia de que você só pode adorar a Deus lá na igreja, no templo, na construção. Não existe mais isso. Você adora a Deus com a sua vida por completo, o tempo todo. O templo que a gente vai hoje, ele não tem mais o mesmo significado que o templo do Antigo Testamento.
O templo no Novo Testamento é outra coisa, é um local para proteger da chuva, do sol, que tem uma estrutura, tem banco, tem caixa de som. É isso, o templo é simplesmente um local para você reunir com os irmãos. É muito bom reunir com os irmãos, comunhão, né, cultuar a Deus juntos. Então ali você vai celebrar a Deus com os seus irmãos, mas não é o local restrito de adoração, como se somente lá acontecesse a adoração. Não. Você vai adorar a Deus o tempo todo, em qualquer lugar. A motivação do seu coração é que Deus está olhando. Tópico 2. O ensino de Jesus a respeito da verdadeira adoração. 2.1. A adoração. Ao afirmar que ofereceria a água viva aos que têm sede, Jesus referia-se a uma vivência espiritual que se daria no interior de cada indivíduo. Então, João 4,14, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Então, assim, é uma transformação no interior, é uma mudança completa no coração, é um novo coração que você vai ter. Então você vai ter uma compreensão agora de um relacionamento com Deus muito diferente da antiga aliança, muito diferente do que os crentes da antiga aliança tinham. Não que os crentes da antiga aliança não ofereciam a verdadeira adoração. Ofereciam sim, eles serviam a Deus, adoravam a Deus, eles ofereciam uma adoração verdadeira. Na antiga aliança sim, tinha adoração verdadeira. Tá? Claro, dentro do contexto ali da antiga aliança, da lei e tudo mais. Na nova aliança tem a adoração verdadeira. Tem a falsa também, mas a verdadeira, ela continua acontecendo, agora muito mais ampla, né, que está relacionado a essa mudança, essa transformação que nós sofremos no nosso interior. Assim, à luz das suas palavras neste capítulo, a verdadeira adoração a Deus não está mais ligada a um local específico, como Jerusalém ou Samaria. Então, a verdadeira adoração acontece em qualquer lugar. A presença de Deus já não se restringe a uma determinada geografia, mas está presente em todos os lugares onde existam adoradores sinceros. Então, Deus está presente em todos os lugares. Se você é um adorador sincero, se você serve a Deus de verdade, pode ter certeza que a sua adoração é válida e Deus está presente. Mais do que uma adoração formal e ritualística, a autêntica adoração possui essencialmente um caráter espiritual. João capítulo 4, versículo 24. Deus é espírito e é necessário que os que o adorem em espírito e em verdade. Então, a adoração verdadeira está relacionada a você. Será que você está adorando a Deus em espírito e em verdade? Adorar em espírito e em verdade não são duas coisas separadas, é uma coisa só. É que a sua adoração deve ser uma entrega total, completa, plena. Não existe aí, né, meio termo. Você tem que entregar-se por completo a Deus. Essa é a adoração autêntica. 2.2. Jesus e a verdadeira adoração. Ao questionar Jesus sobre o local da adoração, a mulher samaritana teve uma revelação que lhe permitiu entender os ensinamentos de Jesus sobre a verdadeira adoração. Então, aqui, só fazendo uma observação, é justamente sobre isso que eu estava comentando no começo do vídeo. A lição fica dando voltas, né? Então, a gente já falou sobre o local da adoração. O escritor da revista volta e fala de novo. Então, assim, vamos ler aqui João 4,20, né? Só para a gente entender melhor. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém, o lugar onde se deve adorar. Então, a mulher estava preocupada com isso, né? Então, enfim, nossos pais vão para o Monte Gerizim, ou seja, os samaritanos, né? Os judeus vão para Jerusalém. E qual é o melhor lugar? O Senhor Jesus é, por si só, a base para essa adoração genuína. João 4,21, disse-lhe Jesus, mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Então aqui em João 4,21, Jesus está falando que vem a hora, né, que a hora é a obra completa dele, quando ele morrer na cruz do Calvário, ressuscitar, subir aos céus. Então está chegando essa hora, vai chegar esse momento. Então ali está numa fase de transição. Todos os crentes da época de Jesus ali são crentes em transição, da antiga aliança para a nova aliança. Então quando, né, Jesus morrer, ressuscitar e tudo mais, não existe mais esse local de adoração. Na verdade, Jesus já está mostrando que, naquele momento, já acabou isso, né? Eu vejo dessa forma. Eu vejo que essa fase de transição é uma fase em que
Jesus está apresentando aí que o evangelho já chegou, o reino de Deus já chegou. Então eu vejo que nessa fase de transição, Jesus apresenta aí que o reino de Deus já chegou, já está presente, já iniciou-se. Então assim, não precisa mais você ter essa preocupação com a adoração. Jesus está falando isso para aquela mulher. Não precisa mais ter essa preocupação. Agora, você, ao se converter, ao crer no evangelho, você já pode adorar a Deus onde você quiser. Então essa mulher já teve essa compreensão. É claro que foi necessário Jesus consumar a sua obra na cruz do Calvário. E quando a gente vai para Atos dos Apóstolos, Filipe vai pregar em Samaria. E lá em Samaria realiza muitos milagres, a bênção de Deus ali acontece, o Espírito Santo é derramado. E alguns teólogos acreditam que a cidade que Filipe foi essa mesma cidade, foi Sicá, né? Então Jesus foi nessa cidade e depois que ele morreu, ressuscitou, que o evangelho começou a ser pregado pelos discípulos, Filipe foi lá e pregou na mesma cidade. E essa teoria tem fundamento, né? A gente não tem isso explícito na Bíblia, mas faz todo sentido. É pertinente ilustrar esta verdade ao lembrarmos do Calvário e do sepulcro vazio, onde, após sua morte, a obra realizada se tornou a razão fundamental para a adoração de todos os cristãos. Então é isso, né? A gente entende que Jesus já realizou a sua obra. Então não faz o menor sentido a gente ficar preso aos rudimentos da lei, às coisas do Antigo Testamento. A partir de agora, tudo acontece baseado em Cristo Jesus. Embora os locais físicos do Calvário e do sepulcro vazio possam não ter grande significado por si mesmos, a lembrança da obra realizada nesses lugares ultrapassa qualquer noção geográfica. Então, assim, nós não temos que ficar adorando um local e considerando um local mais importante do que o outro. Então tem gente que fala, não, aqui é o local que Jesus foi crucificado, esse lugar aqui é sagrado, esse aqui é o lugar que Jesus foi sepultado e depois ressuscitou. Enfim, esses lugares em si, eles não têm uma importância na adoração. Não são assim algo que nós devemos levar em consideração. Eu particularmente nunca fui em Israel, não sei se eu vou, mas enfim, eu não preciso ver o túmulo de Jesus, não preciso ver onde ele foi crucificado, não preciso ver para crer. Então, eu não preciso ver isso. Eu simplesmente creio e realizo a minha adoração. O impacto dessa obra abrange todos, não importando o lugar de onde se encontrem. Ou seja, a obra da salvação é para toda a humanidade. Não é restrito mais a um povo, não é restrito somente aos judeus, mas toda a humanidade é beneficiada com o sacrifício de Cristo. Sempre que participamos da ceia do Senhor, essa memória permanece viva em nós, independentemente da nossa localização. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 3 e 4. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então nós lembramos de tudo isso que aconteceu, que Jesus morreu, ressuscitou. Então essa obra realizada inaugurou a nova aliança. E com a nova aliança, todos os rudimentos da antiga aliança da lei ficaram para o passado. Vamos para o tópico 3, a adoração bíblica. 3.1, o conceito bíblico de adoração. Na língua hebraica existe uma expressão chamada, eu vou pronunciar aqui do jeito que eu imagino, tá? Histahava. Não sei se é assim a pronúncia correta, peço perdão por isso, mas vamos lá. Que transmite a ideia de manifestar um temor reverente, admiração e respeito característicos da adoração. Então, essa é a ideia. Você manifestar um temor reverente, admiração, respeito. Então, isso aqui envolve a adoração. Adorar é isso. É se curvar, é ser reverente, é admirar, é você expressar ali, todo o teu sentimento de reverência e admiração, com o objeto da adoração. Se for Deus, está tudo ok, mas você pode adorar qualquer outra coisa. Então isso é muito perigoso, você pode estar adorando um ídolo e não sabe. Então a gente precisa voltar a nossa adoração a Deus. Já na língua grega, duas palavras são utilizadas para definir a adoração, latreia e proskuneo. A palavra latreia refere-se à submissão de quem serve outrem, ou seja, quando é usada essa palavra, significa que você é submisso àquele que você serve. Por sua vez, proskuneo significa adorar ou ato de adoração. Ambas as palavras são usadas aí praticamente como sinônimos. No diálogo com a mulher samaritana, Jesus utilizou o termo
proskuneo. Aqui nessa parte eu ia fazer uma análise um pouco mais detalhada dessa palavra, mas eu vi que a aula ia ficar muito longa, eu resolvi não fazer isso, tá? Mas, enfim, só entenda que Jesus está falando dessa adoração, usa essa palavra especificamente, mas ambas as palavras, né, elas se referem aí à questão da adoração. Vamos avançar aqui, né? Como a gente já leu esses versículos anteriormente, eu não vou ler novamente. Em português, a palavra adoração implica atribuir mérito ou valor a alguém. Então, quando você atribui mérito, valor, né, você realmente se entrega por completo, ali tem uma adoração. É por isso que tem um certo debate aí dos evangélicos com os católicos, porque os evangélicos acusam os católicos de serem idólatras, porque eles estão adorando aos santos, né? Então, adora a São João, a São Pedro, e os católicos rebatem, né, dizendo que não, que eles não estão adorando os santos, que eles prestam uma reverência aos santos, mas não tem adoração. Eu já morei em Belém do Pará e eu já vi o Círio de Nazaré. Se aquilo não for adoração, não sei o que é. Mas enfim. Em suma, adorar a Deus significa essencialmente reconhecê-lo, render-se e exaltá-lo por tudo que ele é e faz. Então, quando nós adoramos a Deus, nós estamos reconhecendo quem é Deus, que Ele é o Deus Todo-Poderoso, que Ele é o Criador de todas as coisas. Nós nos rendemos a Ele, entregamos a nossa vida por completo a Ele, exaltamos a Ele. Então, é isso, nós estamos adorando a Deus. 3.2. Adoração como ato de rendição a Deus. O conceito fundamental da palavra adorar, proskuneo, no Novo Testamento, remete originalmente à noção de beijar, associado a um ato de se dobrar os joelhos ou prostrar-se com testa no solo, ou sobre os pés da pessoa a quem está submisso, se está submisso. Isso aconteceu com Jesus, né, em acho que 2 ou 3 ocasiões, de alguém se jogar aos pés de Jesus, adorar, beijar os pés de Jesus. Então isso aqui, né, era comum naquela época. Então, quando fazia isso, a pessoa estava prestando um culto, uma adoração. Então, isso aqui é uma prova que o próprio Jesus recebeu a adoração muitas vezes durante o seu ministério. O episódio da mulher pecadora ilustra bem esse significado, Lucas 7, 37 e 38, e nos ensina a reconhecer a própria inferioridade e também a superioridade daquele que estamos dispostos a servir plenamente. Vamos ler aqui a passagem de Lucas 7, 37 a 38. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás os seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, e enxugava-lhes com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés, e ungia-los com o unguento. Então aqui a gente observa, né, uma mulher que entra num ambiente que Jesus estava ali à mesa, na casa de um fariseu, e ela começa, né, a beijar os pés de Jesus, a untar os pés de Jesus. Isso aqui mostra, né, uma rendição por completo. Uma mulher que, né, queria se render, que queria adorar a Cristo, queria estar aos pés de Cristo. Uma passagem muito rica que nós poderíamos explorar de forma mais detalhada, mas devido ao tempo isso não é possível, né? E aqui mostra também um contraste, né, com aquele fariseu, né, o fariseu que provavelmente não recebeu bem Jesus, não lavou os pés de Jesus, né, estava ali, né, combatendo Jesus, talvez, né, debatendo com Jesus, né, e aí de repente entra essa mulher pecadora, uma mulher que ninguém dava nada por ela, né, e ali ela estava diante de Jesus para adorar, né, pedindo perdão dos seus pecados, né. Então, assim, né, uma atitude que rendeu a ela, né, a vida eterna, podemos dizer isso, né, uma atitude de adoração que fez com que essa mulher tivesse a vida totalmente transformada. É uma atitude de adoração, né, que transformou por completo a vida dela, né, recebeu o perdão dos pecados, né, enquanto aquele fariseu provavelmente continuou com seu coração endurecido e falando mal de Jesus. Tópico 3.3. Adoração como ato de serviço a Deus. O serviço a Deus está profundamente associado à adoração. Esse é um ato espontâneo que demonstra o nosso reconhecimento da soberania de Deus sobre tudo. Então, quando a gente adora a Deus, a gente está reconhecendo que Deus é soberano. Tem um material aqui no EBD em Foco, que é o ACAS, que eu falo sobre oração. ACAS significa adoração, confissão, agradecimento e súplicas. Material baseado num livro que eu li sobre oração, e o título do livro é Ocupado Demais para Deixar de Orar. Muito bom esse livro, né? E a gente tem esse material aqui no EBD em Foco. E o objetivo é estruturar a oração, de tal forma que você começa a sua oração adorando a Deus. Tem gente que começa pedindo,
mas nós devemos começar adorando. Então, começar a oração adorando a Deus, né, vai transformar por completo a nossa maneira de orar. Depois você vai confessar os seus pecados, falar que você errou, depois você vai agradecer a Deus, né, por tudo que Ele fez na sua vida, e depois você vai suplicar, você vai pedir, fica por último. É claro que isso não é regra, mas é uma estrutura que ajuda muito na adoração, tem subtópicos aí dentro, né, de cada um desses. Então esse material é um material muito bom que tem no EBD em Foco. Eu vou ver se ele está disponível gratuito ou para assinante, tá? Quem tem alguns conteúdos aqui para assinante. Eu sei que a gente tem os slides do Acas que é pago, é um valor separado lá, né? Mas o estudo em si em PDF, eu vou dar uma conferida e aí qualquer coisa eu envio no grupo e deixo disponível aí para você, né, dar uma lida, né? Que é muito bom mesmo sobre a questão da oração, tá? E começar a oração com adoração é fundamental, porque ali você reconhece quem é Deus, você exalta a Deus. Os salmos ajudam muito nesse sentido. A você começar a sua oração lendo um salmo, se inspirando em um salmo para adorar a Deus da forma correta. Assim, o serviço que prestamos a Ele, ou seja, cumprir os seus propósitos para nós, exige uma entrega total da nossa vida, como sacrifício vivo ao Senhor, como está em Romanos capítulo 12, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então a nossa adoração deve ser uma entrega completa a Deus. O nosso culto racional é uma entrega que, né, é o nosso corpo como sacrifício vivo, ou seja, a sua vida por completo. Não é entregar a alma e o espírito, não. É o ser humano por completo. Ele entrega a Deus por completo. Nós devemos nos entregar por completo. Aí sim, nós vamos adorar a Deus de verdade. De tal forma que não podemos servir a dois senhores, mas somente a um. Jesus diz isso, em Mateus 6,24. Né? Lá ele fala, você não pode servir a Deus e a Mamon, que é o dinheiro. Então trata-se de uma entrega completa a Deus através da nossa existência. Então a adoração plena, completa, você não pode dividir a sua adoração com qualquer outra coisa. No caso, a adoração a Deus com qualquer outra coisa. 3.4. Uma experiência interior de adoração. Sentimos uma necessidade profunda de adorar a Deus, conforme é lembrado no Salmo 42. Salmo 42, verso 2. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? Então o salmista, ele queria sempre estar na presença de Deus. Ele queria sempre estar adorando a Deus. A minha alma tem sede de Deus. Ele fala assim, eu vou deitar, eu lembro de Deus. Eu acordo, eu lembro de Deus. Em um outro momento, ele diz assim, é melhor um dia nos teus átrios do que 1000 em outro lugar. Outra vez ele diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então o salmista, ele estava sempre preocupado com a adoração, estar na presença de Deus, estar servindo a Deus. A gloriosa presença do Deus Todo-Poderoso satisfaz todas as carências da pessoa. Ou seja, o mais importante de tudo é a presença de Deus. Antes de nós servirmos a Deus, nós estávamos longe, separados, cortados da presença de Deus. Hoje nós somos ligados a Deus através de Cristo. Então vamos aproveitar e servir e adorar, né, esse Deus maravilhoso. E na eternidade, o melhor da eternidade, o melhor do céu, o melhor da Nova Jerusalém, não são as ruas de ouro, uma coroa com pedras preciosas. Não. O melhor da eternidade vai ser nós passarmos a eternidade na presença de Deus. Uma presença plena, completa. Isso vai satisfazer tudo que a gente precisa por toda a eternidade. E para encerrar, vamos ver aqui o último slide. Assim, a verdadeira adoração envolve uma postura interior que permite ao crente estabelecer um vínculo profundo com Jesus Cristo, reconhecendo-o como Senhor e Salvador das nossas vidas. Aqui a gente observa que está bem claro que é uma postura interior, é uma postura no seu coração, uma decisão que você toma de servir a Deus, de fazer uma entrega completa e adorar a Deus, né, por toda a tua vida. Né? Você vai entregar a sua vida por completo, adorar por toda a vida e adorar por toda a eternidade. É isso que nós vamos fazer. Nós vamos adorar a Deus por toda a eternidade. Conclusão. Neste estudo, focamos nos ensinamentos práticos de Jesus acerca da adoração e, por consequência, discutimos a doutrina da adoração cristã. O capítulo 4 do Evangelho de João revela duas lições valiosas. A primeira é que todo ser humano possui uma necessidade a satisfazer, a necessidade de Deus. A segunda é que, em Jesus, a verdadeira adoração surge como um movimento que se inicia no interior. Tudo isso resulta de uma experiência viva com Jesus Cristo.
Então só é possível adorar Deus de verdade, só é possível oferecer uma adoração verdadeira a Deus se nós estivermos em Cristo. Somente com a experiência em Cristo é que nós vamos oferecer uma adoração verdadeira. A adoração não está vinculada a um lugar, a um templo ou qualquer outra coisa. A adoração é o nosso interior. Deus procura os verdadeiros adoradores, aqueles que adoram em espírito e em verdade. Amém? Então eu encerro aqui a aula. Espero que você tenha compreendido esse assunto. Temos aqui as perguntas para quem vai usar o slide na igreja. Mais uma vez aqui também reforçando o nosso site, ebedenfoco.com, o nosso WhatsApp. E na descrição do vídeo tem aí muito conteúdo de qualidade para você ver, o nosso aplicativo que você pode baixar. Então, na plataforma EBD em Foco, você tem tudo o que precisa para ministrar uma aula de excelência na EBD. A paz do Senhor. Até a próxima aula.